Alô, aluno da Escola Ceci Cunha, tudo bem? Eu aqui novamente, professor Jackson Rael, voltando com um novo conteúdo, né? Finalizamos handebol e agora a gente vai trabalhar um novo conteúdo, um conteúdo que engloba vários esportes, certo? Que conteúdo é esse? Olha ele aí, ó, lutas, né? E a gente tem vários esportes falando sobre luta, né? A gente tem judô, jiu-jitsu, capoeira, karatê, taekwondo, boxe, né? Só eu já falei aí o que? Uns seis esportes aí, só de lutas. A gente vai conhecer alguns, né? Os principais. Mas bora conhecer um pouquinho mais sobre a luta, como é que ela foi desenvolvida, como começou, a história dela, certo? Agora, antes de iniciar o conteúdo propriamente dito, lutas, eu vou passar uma pesquisa para vocês, certo? Que está aí na tela, ó, pronto, tá tudinho aí na tela já. Vocês vão pesquisar, responde no caderno e me envia no privado, beleza? O que? Primeiro, luta e briga são a mesma coisa? Na opinião de vocês, luta e briga é a mesma coisa? O que é que vocês acham? Beleza? Me envia. E o que é briga? E o que é luta? Eu quero saber a resposta destas três perguntas. Me envia, que já vale a frequência de vocês, tá ok? Beleza? Fico no aguardo. Conceito de lutas. São disputas em que o componente se utiliza de técnica e estratégia de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão para o desenvolvimento de ações de ataque e defesa. A luta propriamente dita, ela foi criada, iniciada bem antigamente, que a gente ainda vai ver isso, com o intuito de defesa e ataque, certo? E algumas lutas elas usam técnicas de desequilíbrio, como o judô, algumas de contusão, como por exemplo uma luta chamada Aikido e o próprio Jiu-Jitsu, certo? E também algumas usam de imobilização, como também o judô, como também o Jiu-Jitsu, ou exclusão, que a gente vai ver, por exemplo, como a luta hoje conhecida, né, como o Vale Tudo, que é várias lutas em uma só, o MMA, certo? Então a gente tem lutas com diversos objetivos, algumas diferenças entre elas, mas alguns tipos de lutas que têm a filosofia bem parecida. A gente vai ouvir falar mais na frente de cada uma delas. Exemplo de lutas. Na educação física, a gente pode trabalhar lutas de forma simples, como brincadeira. A gente não precisa trabalhar a luta propriamente dita, como algumas citadas que eu já falei para você, como judô, jiu-jitsu, certo? A gente pode trabalhar de forma de brincadeira, como está aí na imagem, certo? Simples, como as brincadeiras de cabo de guerra e o braço de ferro, que é o quebra-braço, certo? A gente tem outras brincadeiras que pode trabalhar. Se a gente tivesse na sala de aula trabalhando o conteúdo teórico na sala, como a gente está agora, a gente poderia alinhar isso à prática. Lá no pato a gente poderia fazer o cabo de guerra, a gente poderia fazer o quebra de braço, poderia fazer guerra de dedo, a gente poderia fazer luta com brincadeira de desequilíbrio, certo? Tudo isso poderia trabalhar de forma lúdica, em forma de brincadeira, o conteúdo de lutas, certo? Porque quando a gente ouve falar luta, a gente pensa logo que é aquela coisa de tatame, tá? E não é isso propriamente dito. A gente pode trabalhar isso também em forma de brincadeira. Então, lutas a gente tem em forma de simples, em forma de brincadeiras, e a lutas complexa, que é a luta propriamente dita, né? Como tem alguns exemplos aí embaixo. A capoeira, o judô, o karatê, o jiu-jitsu e etc. A origem da luta. A origem das lutas continua sendo uma incógnita. Né? Vários pesquisadores, mas a maioria deles acha que a luta veio do homem primitivo, né? Que ele já lutava para sobreviver, tanto na defesa dele, para sobreviver dos animais silvestres, como também na caçada, para se alimentar, para levar comida para a família, para a tribo dele, para a família dele, certo? Então a ideia de luta começou a surgir daí. Na Grécia, onde a gente ouve falar muito também, logo no início, né? Primeiro. Os gregos tinham uma forma de luta conhecida como pancrácio, modalidade presente nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Antiga.
Professor, o que é a era antiga? A gente tem os Jogos Olímpicos, né, que é as Olimpíadas da era antiga, bem antiga, e os Jogos Olímpicos da era moderna, que começou lá no finalzinho do século XIX, em 1896, na Grécia, e depois veio para os anos 1900, né, até os dias atuais, que esse ano ia ter no Japão. Só que por conta da pandemia ele foi adiado, salvo me engano, em março, mas ficou para o Japão. Beleza? É comum citar a modalidade como uma das origens do Vale Tudo atual. Como já falei, o Vale Tudo, é um conjunto de várias artes marciais em uma só. Então, tá lá lutando, como já diz o nome, vale tudo. Agora, isso não significa que não tenha regra, tem regra. É como o MMA. MMA você pode usar os pés, pode usar as mãos, pode usar o joelho, a cara, né? Não pode usar a cabeça, tem regra. Né? Você pode usar a cabeça para, como a gente fala no jiu-jitsu, para amassar o adversário, para incomodar. Como assim, professor? Por exemplo, no jiu-jitsu, eu usava muito minha careca na minha cabeça para incomodar o adversário com ela no queixo dele, do adversário, empurrando, né? Para deixar o pescoço bem é, esticado, para daí eu usar alguma técnica para ele bater, que é uma forma de exclusão, como a gente vê. Como assim, professor? Quando o pescoço dele está esticado, as carótidas do pescoço, que é o que leva o sangue para o cérebro, ela fica bem exposta. E aí eu poderia usar o braço, né, as pontas do dedo das minhas falanges, que é um golpe chamado amassapão, para ele bater. Que quando a gente pega na carótida, na artéria, bem certinho mesmo, incomoda bastante. E aí, quando você pega de surpresa o adversário, não tem o que fazer, ele vai bater, porque senão ele pode vir a desmaiar. Ou até mesmo no estrangulamento de lapela, né? Que é uma parte de baixo do kimono. Então a gente pode usar, né? Não pode dar cabeçada nessas lutas de vale tudo, mas você pode usar para incomodar o adversário. Beleza? Luta na Roma Antiga. Os gladiadores romanos já naquela época faziam uso de técnicas de luta dois, né? Era uma luta só os dois ali com várias armas, escudo, mas com o intuito de sobreviver. Alguém que só saía dali um vivo. Os gladiadores eram escravos que participavam de torneio de luta que serviu de entretenimento para os imperadores de Roma. E aí uma imagenzinha, né? Vou botar aqui de novo do filme, né? Com o próprio nome, O Gladiador. Na Índia e na China surgiram os primeiros indícios de formas organizadas de combate. Informações relatam que os sistemas de luta chegaram à China e à Índia no século V a.C. Muitos pesquisadores marciais consideram a China o berço dessa cultura. Então, a maioria dos pesquisadores eles consideram a China o pai das artes marciais, né? Então, a grande maioria das artes marciais, na verdade, elas surgiram do Oriente Médio, China, Japão, né? Foi dali que elas começaram a se desenvolver, Índia, né? A gente tem algumas lutas marciais que foram criadas no Brasil. E aí, será que temos? Isso vai servir de pesquisa para a próxima aula da gente. Além disso, a capoeira é uma luta, uma dança. Vai servir de pesquisa para a gente também, beleza? Não vamos na frente, agora não. Lutas na escola. Após o século XIV, europeus começaram suas expansões de descoberta de territórios, tendo contato com a cultura de outros países. Somente em 1900, algumas igrejas e outros tantos norte-americanos começaram a aprender judô, que foi criado onde? Vou deixar essa interrogação para vocês, hein? Quando eu for falar de judô, eu digo. E outras artes marciais japonesas, como eu disse, a grande maioria das lutas foram criadas no Oriente, China, Japão, Índia, por ali. Beleza? Então elas começaram a se desenvolver. Por isso que o judô é o esporte olímpico e um esporte bastante praticado na escola. Certo? Que além de trabalhar essa questão de defesa pessoal, né, ele também trabalha bastante a questão de disciplina. Na próxima aula a gente continua, vamos trabalhar alguns tipos de lutas, já que a gente conhece, como a gente citou, o próprio judô, por exemplo, jiu-jitsu, beleza? E lembre-se, o estudo alimenta a mente e até a alma, né? Um beijo carinhoso em vocês, meus alunos queridos, abraços e fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.